Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. É isso, cara. Estamos aí naquela terça-feira, 10h35 da noite, eu no meu bunker aqui em Modi'in, entre Jerusalém e Tel Aviv, e acredito que você, João, também no seu bunker na Galileia, todos esperando o que pode acontecer nos próximos dias. Ou nas próximas horas. Ou nas próximas horas, exatamente. Enfim, esse é o nosso episódio 209. O nosso episódio 208 foi gravado numa live aí na última semana, no último domingo. Essa live ela virou podcast ontem, então os ouvintes que estão nos ouvindo agora, que quiserem ter todas as informações do início, né, do primeiro dia da guerra, tá lá na nossa última live que a gente fez aqui no Instagram, eu, o João e o nosso camarada do Conexão, Gabriel Paciornik. Então é isso, vamos passar para o nosso único bloco para tratarmos da última guerra, da atual guerra aqui em Israel. Bom, gente, é guerra mesmo. Netanyahu foi à televisão no primeiro dia para dizer que estamos em guerra e hoje chegamos aí à marca de 1.000 mortos israelenses. Isso significa que são 1.000 pessoas que foram massacradas pelo grupo terrorista Hamas, e não tem outra forma de dizer isso. A gente vê pelas redes, né, João? Pessoas tentando justificar, camuflar, passar aquele pano, mas não dá. Quem não se coloca contra o que o Hamas fez nesse último momento está do lado do Hamas. Quem não se coloca contra o massacre que foi cometido contra centenas de inocentes está ao lado do Hamas e perde qualquer credibilidade para justificar as atrocidades da ocupação israelense dos últimos 50 anos. E desde que, enfim, que a faixa de Gaza também foi liberada, não tem mais presença israelense, né, desde 2005, mas, enfim, tudo que acontece, toda a política atroz de Israel contra os cidadãos de Gaza. Mas não se justifica o que foi feito pelo Hamas, um grupo terrorista. A guerra continua, como eu falei, hoje chegamos ao número aí de 1.000 mortos, a gente tem mais de 100 prisioneiros, mulheres, crianças, idosos, bebês colocados em grades, em jaulas pelo Hamas, imagens rodando a rede. Na verdade, essas imagens das crianças em jaulas eu acabei vendo por acaso, porque eu me recuso e eu fujo de qualquer tipo de imagem desse tipo que roda aí pelas redes. Eu não preciso disso no meu coração. Mas, enfim, João, dói muito. A gente está vivendo um período muito, muito tenso. O sentimento geral é de que não há governo, que realmente não há governo. Desde o início da guerra, nenhum ministro do governo Netanyahu apareceu para dar uma justificativa. Nenhum ministro deu entrevista. O país está desgovernado. Não temos governo. Há tentativas de se criar um governo de emergência, porém o Netanyahu cria vários obstáculos para isso. Inclusive, o principal obstáculo é querer deixar os fascistas do seu governo resolverem como a guerra vai ser levada à frente. Muita preocupação, João. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente já está tendo ataques recentes. No dia de hoje, tivemos infiltração do Líbano, né? Militantes da Jihad Islâmica se infiltraram em território israelense. 3 foram mortos, um conseguiu voltar para o Líbano. Houve outros ataques da Jihad, onde Israel retornou o fogo, né, no Líbano, o que deixou militantes do Hezbollah mortos, enfim, pode agitar aí a escalada também, e o bombardeio na faixa de Gaza não para. Há 2 dias, Israel bombardeia absurdamente a faixa de Gaza, já temos aí mais de 600 mortos palestinos também, crianças, mulheres. O exército de Israel, João, eu vou terminar minha fala aqui, enfim, eu vou comentando conforme você for comentando, porque eu também já esqueci de muita coisa que eu queria comentar, mas enfim, para a gente começar o nosso bate-papo, o exército de Israel, nesses 2 dias, bombardeou, ou pelo menos diz ter bombardeado, mais de 1.100 alvos do Hamas nesses últimos 2 dias. João, um exército que tinha informação de onde 1.100 alvos, né, onde eles guardam bombas, onde os seus líderes moram, onde, enfim, eles produzem materiais, fazem reuniões, enfim, qualquer lugar, né, que era relacionado ao Hamas. Se o exército de Israel sabe 1.100 pontos onde o Hamas utiliza na faixa de Gaza, como é que o exército de Israel, como é que a inteligência israelense não sabia desse ataque que estava sendo organizado? Porque, afinal de contas,
Como a gente sabe, 1.000 terroristas do Hamas entraram em Israel, em dezenas de carros fortemente armados, com paragliders e também botes, né, pelo mar. Um ataque desse não é organizado de um dia para o outro, e é muito difícil a gente acreditar que a inteligência de Israel não soubesse disso, né, cara? Olha, a gente não sabe o tamanho da falha da inteligência. É muito pouco provável que a inteligência não tenha tido um mínimo de falha, né, nessa ação. Agora, como você bem pontuou, e também eu conversei com uma pessoa que foi oficial da inteligência da unidade, que teve também na unidade de escuta, e também na área enfim, de comunicação, e disse que é impossível. A inteligência sabe quem é cada um dos membros do alto escalão do Hamas, enfim, com quem trai a mulher, quem não trai, quem é homossexual, quem não é. Enfim, que é muito. É simplesmente impossível que eles não soubessem de nada que está acontecendo ali, né? Então, a gente chega a duas conclusões. Se a inteligência sabia, okay, o que aconteceu? Ou ela não informou o governo, ou ela informou o governo e o governo não fez nada. Que essas são as duas opções que a gente tem. Ou ela informou o governo parcialmente, né? E porque não chegou todas as informações, porque alguma coisa aconteceu para que as informações não tenham chegado, embora a gente já saiba, por conta do inquérito com alguns dos presos, dos que foram presos por Israel, no caso, né? Que esse evento está sendo preparado há um mês. E imagina 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, no mínimo, né, que participaram desse ato, estarem sabendo disso. Não tem como a inteligência de Israel não ter acesso a isso. E aí hoje chega a informação de que o ministro da inteligência egípcio ele conversou pessoalmente com Netanyahu, não pessoalmente fisicamente, né? Ele mesmo ligou diretamente para Netanyahu e avisou que na faixa de Gaza os grupos estavam preparando uma ação desproporcional contra Israel. E Israel optou, no caso o governo teria optado por, segundo as palavras do próprio... Ele falou assim, na verdade a gente não tem essa frase assinada por ele, né? Mas aparentemente saiu, se não me engano, na AP, né? Na agência pública, que é uma importante agência de notícias, que o Netanyahu tinha optado por deixar a maioria das forças na Cisjordânia. O Netanyahu negou 3 vezes isso em 10 minutos, em 10, 15 minutos, negou 3 vezes. Ele, o gabinete dele, enfim, de várias maneiras diferentes, falou que é mentira, que isso é fake news, que ele nunca falou, desde que ele entrou no mandato, não falou nenhuma vez com o ministro da inteligência egípcio, e que essa reunião nunca aconteceu e que ele não tinha essa informação. E isso é uma coisa que a gente só vai saber quando houver uma comissão investigativa, que vai ser no fim desse confronto, e sabe-se lá como esse confronto vai acabar. Mas a gente vai saber o que aconteceu, né? E é muito difícil a gente fazer avaliações no terceiro dia do conflito, como também era difícil fazer avaliações no terceiro dia da guerra de Yom Kippur, embora todo mundo soubesse ali no terceiro dia que houve uma falha. Alguém falhou ali, né? Quando Israel foi surpreendido pelos exércitos do Egito e da Síria, alguém falhou ali, como alguém falhou aqui também. Que o Hamas não pode ter uma execução dessas sem que a gente tivesse preparado para isso. Só que as falhas, elas são muito além, elas vão muito além, né, somente de você prever esse tipo de ação. Porque demorou 7 horas para que Israel tomasse o controle de parte das regiões ali. Como demora 7 horas? Como não chega um avião e bombardeia ali a fronteira por onde as pessoas estão entrando e saindo na faixa de Gaza? Como que depois de 25 horas ainda tem regiões que não estão controladas pelas Forças Armadas de Israel? As Forças Armadas são poderosas, Israel, muito mais numerosas, muito mais bem armadas, enfim, muito mais tudo do que o Hamas, né? Isso é uma coisa que a gente vai perder muito tempo explicando. Agora, alguns profetas, né, jornalistas profetas, enfim, dão para a gente algumas dicas como esse. Por exemplo, o Mikhail Habzertov, que é um jornalista do Haaretz, é o repórter político do Haaretz, ele escreveu um tweet no dia 24 de julho desse ano, porque o Netanyahu ele se recusou a se reunir com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Artzi Halevi. Ele tinha uma reunião marcada com o Netanyahu para falar sobre o enfraquecimento profissional do exército. Sobre como o exército de Israel estava se... Estava como se... Enfim, a palavra é piorando, né? Mas não é exatamente piorando, é Idarderut, estava entrando em decadência, estava se danificando por conta enfim, perdendo as suas capacidades, né? Perdendo suas capacidades, exatamente. Estava afetando muito a capacidade do exército israelense, das Forças Armadas de maneira geral, a quantidade de pessoas que estavam se recusando a servir como reservistas voluntários, por conta dos protestos contra a reforma, contra o golpe judicial, né? E
E ele estava tentando avisar isso para o governo, e o Netanyahu se recusou a ter essa conversa com ele. Ele não quis saber até que ponto isso era um problema. O primeiro-ministro não quis saber até que ponto isso era um problema, porque ele não queria, ele não podia, no caso, né, frear a reforma. Politicamente, aquilo ia ser um desastre para ele. E aí, o Mihail Rosenthal escreveu: espero que não, mas quando a gente tiver o primeiro desastre causado pelos problemas que o Exército está começando a ter por causa disso, a gente vai ter que ver uma comissão investigativa perguntando para o Netanyahu por que ele não quis saber quais eram os problemas que estavam tendo nas Forças Armadas. Porque se ele sabe qual é a questão, como responsável que ele deveria ser por isso, ele deveria evitar que isso acontecesse, colocar a segurança do país acima de tudo. Um país que está em constante guerra com diversos países, e com algumas forças que não são exatamente países, ele não pode se dar o luxo de ter afetado essas forças de segurança. Então, isso a gente está vendo aí claramente, né? É óbvio que alguns segmentos já estão usando isso para criticar os manifestantes, que é culpa deles o que está acontecendo. Só que a culpa, na verdade, é de quem nem quis saber quais eram as mudanças. Enfim, e o Exército teve que ficar lidando com essa situação o tempo inteiro e tentando convencer as pessoas de servir, fazendo reuniões, em vez de se preparar para um confronto, né? E essa é a conclusão que a gente tem. E está todo mundo avisando há tanto tempo que o Exército... olha, o Mikhail Rosenthal escreveu isso em julho. Já em abril, a gente já tem essas informações. Está afetando, a gente está tendo problema. A longo prazo, isso vai ser catastrófico. A curto, médio prazo, isso é ruim. A longo prazo, é catastrófico. E os inimigos começam a se animar. Olha só, Israel está muito exposto. Israel está muito exposto. A população está se odiando, estão brigando, estão saindo na porrada. Enfim, o governo está contra a população e as pessoas estão deixando até de servir o exército porque estão dizendo que não querem servir sob uma ditadura. Esse é o momento. Hein? E aí junta, enfim, 3 timings muito positivos, né? Que são os 50 anos da Guerra de Yom Kippur, ou seja, um segundo Yom Kippur, que agora está sendo causado a Israel, o timing, né, do enfraquecimento militar e social de Israel, né? E o terceiro timing, que o Israel, enfim, tá negociando a passos largos a normalização das suas relações com a Arábia Saudita, e isso não interessa ao Hamas de forma alguma, até porque o Fatah, que é o adversário político do Hamas, ele está participando dessas negociações, inclusive está fazendo algumas exigências, porque eles aprenderam que isso vai acontecer, queiram eles ou não. Então, nos últimos acordos de normalização que Israel fez com os Emirados Árabes, o Bahrein e o Marrocos, eles, ao invés de participarem, eles boicotaram esses acordos. Na verdade, eles não tiveram muita escolha, né? Mas eles depois boicotaram. E, no final das contas, eles saíram perdendo, porque Israel se fortaleceu, ninguém ligou para os palestinos, eles ficaram isolados. E a briga política que eles fizeram fracassou. E o Hamas não é adepto da luta política, né? O Hamas é adepto da luta militar contra Israel. E então, quando eles estão vendo o Fatah ter algum êxito e o Hamas ficar ainda mais isolado, se a Arábia Saudita vier a normalizar relações com Israel, eles precisam dar um freio nisso. E aí existem várias suposições, que a gente ainda não tem certeza, mas existem alguns indicativos que sim, de que a Rússia esteve envolvida na preparação do Hamas para esse confronto, né, porque a Rússia também não tem interesse nessa normalização de Israel com a Arábia Saudita, porque ela está sendo intermediada pelos Estados Unidos. O petróleo saudita, ele pode, enfim, se ele conseguir um gasoduto que chega facilmente nos portos israelenses, ele pode substituir facilmente o gás russo como uma alternativa de combustível para a Europa, especialmente no momento que a Rússia está em meio a uma guerra e usa o gás como uma ferramenta de chantagem também, e, enfim, contra os países da União Europeia. A Rússia não está interessada nisso. Enfim, atrasar isso, enfraquecer Israel e jogar a comunidade internacional contra Israel, jogar o próprio reino saudita contra Israel, porque no momento que Israel começa a massacrar palestinos, a opinião pública saudita vai se voltar contra Israel, e a morte de civis palestinos, ela é uma regra nos confrontos de Israel com o Hamas, né? Israel não quer matar esses civis. Bom, não quer matar, mas mata, né? E eles são consequência da guerra e assim, a conclusão óbvia disso é de que, ainda que Israel tente evitar, essas vítimas são justificadas pelo Estado, que então são mortes que não, com a qual o Estado não se importa muito, no mínimo, né? Então, isso na opinião pública saudita, isso é relevante, e a Rússia poderia estar envolvida nisso, e aí tem a suspeita de armamentos russos, de drones russos, de ferramentas russas para enganar a inteligência israelense, etc., etc., que ainda assim não se justifica, porque se a Rússia está envolvida nisso, o Estado, Israel tinha que saber disso, né? A inteligência israelense atua muito forte dentro dos territórios para saber com quem eles estão falando fora daqui, estão chegando russos, se não estão vindo, como é que a tecnologia chega, como não, né? Então também seria um problema isso. Enfim,
A gente não sabe quem foi o principal culpado pelas falhas de inteligência, mas a gente sabe que tem muitos culpados nessa história e o governo não pode sair dessa incólume, porque eles estão colhendo exatamente a semente que eles plantaram, né? O Netanyahu o tempo inteiro isolou o Fatah e fortaleceu o Hamas, né? Não porque ele queria ver um Hamas forte, mas ele precisava ter um inimigo mais forte do que um potencial aliado, uma vez que ele não tem interesse na criação de um Estado palestino. Então, ele precisa isolar o moderado e apresentar, enfim, ó, os palestinos são nossos inimigos. Então, ele precisa ter um Hamas atuante ali, né? Por outro lado, o governo espalhou por aí, né, que o Hamas estava totalmente controlado. Para os próximos 15 anos, eles não teriam potencial para fazer um ataque contra Israel. E isso é a maior mentira que a gente escutou nos últimos muitos anos. E olha que não foram poucas as mentiras que esse governo contou. Então, tudo isso é trágico demais. E a gente agora está inserido num confronto que a gente tem 900 mortos judeus, okay? Ou seja, a gente já ultrapassou a quantidade, em 2 dias, a gente já ultrapassou a quantidade de mortos na Guerra dos 6 Dias, na qual Israel lutou contra exércitos de 3 países maiores, mais numerosos que o exército israelense, bem equipados, com arma soviética. Já morreram 1/3 de todos os israelenses que morreram na Guerra de Yom Kippur, que durou 3 semanas. Israel foi surpreendido, né, nos primeiros dias da Guerra de Yom Kippur. Israel perdeu muitos soldados. Já morreu quase 3 vezes toda a quantidade de israelenses que se envolveram, enfim, em todos os conflitos que Israel teve com Gaza, desde da desconexão de Gaza, quando Israel retirou os colonos e o exército de Gaza em 2005, quase 3 vezes mais. Já morreu 3 vezes mais gente que na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, mais israelenses, no caso, né? Enfim, é uma catástrofe. E foi o dia na história do Estado de Israel que mais israelenses foram mortos. Inclusive, segundo alguns estão dizendo, esse foi o dia que mais judeus morreram em um só dia, obviamente por ofensiva, foram mortos, na verdade não morreram, por um ataque, né? Desde o Holocausto. E como se não bastasse, ainda está entrando gente da faixa de Gaza no território soberano israelense. Ainda tem buracos na cerca, eles voltam a fazer buracos na cerca. Não, Tem. isso, João, Sim. só a informação que eu vi recentemente é que não tem mais gente passando para da faixa de Gaza para cá. Qualquer pessoa que o que a gente veio perguntando desde aqui nosso último podcast, a live que virou podcast, né? Por que o exército, por que a aeronáutica não ataca essas pessoas, não bombardeia ali a região da fronteira? Agora eles estão fazendo isso. Qualquer pessoa que agora se aproxima da cerca que divide Gaza de Israel está sendo bombardeado pela Força Aérea. Não tá havendo mais a penetração de infiltração de palestinos. Ok, bom, isso é uma novidade agora, porque até pouco tempo eles calculavam que pudesse haver túneis que eles não tinham detectado, e a gente está... Pode ser que tenha um túneis, né? Pode ser que tenha um túneis, mas tipo, a galera que passava livremente pela cerca já não está mais passando. Essa é a questão. Bom, obrigado aí pela informação, que essa eu perdi. E a gente ainda vive sob a iminente ameaça de um ataque no norte do Hezbollah, né, do grupo libanês, que não tem absolutamente nenhuma relação direta com o que está acontecendo agora, mas por solidariedade, né? Por solidariedade à causa palestina, eles ameaçam atacar Israel. Não só ameaçam, dispararam um foguete hoje, Israel retaliou, depois teve entrada de alguns libaneses no norte, né? O exército conseguiu matar esses dois armados, né? Conseguiu matar essas 2 pessoas, mas a gente não sabe se entrou mais. Enfim, o Hezbollah negou que essas pessoas fossem militantes do movimento, né? Então, o que faz a gente entender que eles são provavelmente palestinos ligados ao Hamas, né? Que moram em campos de refugiados palestinos no sul do Líbano. Israel retaliou esses 2 casos, bombardeando um serviço de controle do Hezbollah, um serviço de uma antena do Hezbollah na fronteira, e matou um militante do Hezbollah ali. Enfim, e aí eles prometeram vingança, prometeram retaliação, né? A gente não sabe qual vai ser o tamanho dessa retaliação, pode ser que seja uma brincadeirinha ali, num lugar que já está praticamente desabitado, porque Israel evacuou todas as pessoas que moravam nas cidades Kibbutzim e Moshavim fronteiriços com o Líbano, encheu o lugar de tanque. Eu escuto aviões aqui da minha casa 24 horas por dia, não para um segundo o barulho de caças aqui, já tem 3 dias. Enfim, o Israel está preparado para esse ataque, só que o Hezbollah, ao contrário do Hamas, eles têm agora 250 mil foguetes que eles podem disparar simultaneamente. Não sei se 250 mil ao mesmo tempo, mas 10 mil eles podem disparar ao mesmo tempo. Que seria uma guerra muito difícil
de lidar, né? Fora a quantidade de pessoas que podem tentar invadir Israel, como o Hamas fez, e, enfim, eles já mostraram que eles sabem furar a cerca, que eles sabem ultrapassar ali, agora a gente não viu ainda onde eles podem chegar. Enfim, e eu posso dizer para você, Marquinhos, para falar isso do ponto de vista pessoal, eu tô com medo, cara. Eu nunca tive medo nessas guerras, né? Enfim, óbvio que assim, é uma situação ruim você ter que correr para os quartos fortificados, para o bunker, para a escada do prédio, com os teus filhos pequenos, todo o pós-trauma que isso gera neles, e etc. Mas, enfim, eu acreditava que o Kippat Barzel, né, o Domo de Ferro, podia proteger a gente, que eu sabia que a situação ia ser controlada com a faixa de Gaza em um determinado espaço de tempo, que não ia ser mais que 2 meses, né? 2 meses, no caso, enfim, no pior dos cenários. E eu sabia, a gente sabe que apesar do Hamas estar se fortalecendo cada vez mais, o exército de Israel também está, enfim, e que uma hora aquilo acaba e não acaba, não demora muito. Então, penso do ponto de vista pessoal, que não estou falando em relação aos palestinos, né, as pessoas que moram no sul de Israel, poxa, pessoal, eu enfim, era muito desgastante aqueles conflitos, enfim, me entristeceu muito, mas eu nunca tive medo, e dessa vez eu tenho. Eu tenho medo de uma entrada do Hezbollah na guerra, eu tenho medo da incapacidade do exército israelense, eu tenho medo enfim, de tudo que está para acontecer. Hoje a gente teve que explicar para meus filhos a possibilidade da gente ter que ficar aqui no quarto fortificado, e minha filha demorou para dormir e veio chorando. Minha mulher estava botando ela para dormir, ela veio chorando até mim porque estava com medo de escutar a sirene, e eu tive que dizer para ela que não ia acontecer nada com ela, porque eu não ia deixar. Mas, na verdade, como é que eu vou garantir isso para ela? Eu disse para ela para ela ficar tranquila, para ela conseguir dormir, para não ficar preocupada, porque isso não dava nada para ela. Não me arrependo do que eu disse, mas me deu peso na consciência. Eu tenho realmente medo. Enfim, eu tô numa situação que eu sei que Israel vai vencer essa guerra, militarmente falando, no final das contas. Mas eu não sei qual vai ser o preço que vai ser pago aqui. Os palestinos estão acostumados a pagar um preço muito alto, e isso é muito lamentável. E eles choram os civis deles bastante, né, por causa disso tudo. E a gente não. E isso coloca a gente numa situação de medo, que é justamente o que o Hamas, o Hezbollah e esses grupos querem, que a gente fique com medo. E eles conseguem. Eles conseguem principalmente porque a gente vive sob um governo que cria uma situação dessa, enfim, que pediu essa situação em determinados âmbitos e que foi incompetente para lidar com ela quando ela apareceu, porque é um governo de suicidas, insanos, ok? Enfim, e incompetentes e fascistas. Okay? Deixa eu só fazer só uns comentários também acerca desse que você vem comentando até agora. Bom, a respeito, vou comentar também sobre o medo, né, que você coloca. Acho que o medo é uma questão que a gente está sentindo hoje, é muito claro, né? Essa sensação que você teve nos últimos períodos é a mesma sensação que eu sempre tive, né? Qualquer ataque que a gente teve em Gaza, né, nos últimos anos, sempre, para começar, foi de menor escala. O Hamas nunca mostrou uma capacidade como mostrou, né, há 2 dias atrás, né? Ele nunca pegou a gente de surpresa também. Eu acho que quando a gente acordou 6h30 da manhã no sábado com sirenes pelo país inteiro, inteiro, toda a parte costeira do país, né, até o centro-norte com sirene, a parte aqui onde eu moro, né, que é indo em direção a Jerusalém, também com sirene, enfim, o país inteiro acordou com isso, pegou todo mundo de surpresa, e o caos que foram as 12 primeiras horas, vamos dizer assim, eu acho que eleva esse nosso medo, né? Como teve esse depoimento que foi dado por um dos prisioneiros do Hamas, né, que foram presos aqui, o cara falou, durante 5 horas e meia, ninguém atirou na gente. Ninguém atirou na gente. Mais de 1.000 soldados do Hamas entraram em Israel. Eles fizeram mais de 80 buracos na cerca. Como é que pode? E eu acho que isso é que dá o medo da gente. Isso aumenta o nosso medo. E aí tem outros elementos também que eu queria colocar por que eu também estou assustado, né? Eu cheguei aqui em Israel há 13 anos. Eu já perdi a conta de quantos conflitos com o Hamas teve. Enfim, sempre só teve uma vez ameaçou a entrada por terra, não entrou. Alguns anos depois entrou por terra, né? Foi em 2014, foi o caos total. Mas desde que eu cheguei aqui, quando teve essa guerra em 2014, o que eu ouvia também da guerra do Líbano de 2006 era que o exército estava despreparado para um conflito em grande escala. O exército não tinha equipamento, os soldados não tinham fuzis,
os soldados não tinham coletes, os soldados não tinham capacetes. Isso eu ouvi da Segunda Guerra do Líbano, que aconteceu em 2006. Isso eu ouvi da guerra em Gaza, em 2014. E isso eu estou ouvindo novamente. Ontem eu doei num grupo de WhatsApp dinheiro, porque os soldados estavam chegando para enfrentar os terroristas nos kibbutzim e eles não tinham armas, não tinham capacete. Então, os civis estavam indo em lojas e comprando armas e capacetes para os soldados. Você tem noção do que está acontecendo? Olha só o nível que a gente chegou. O maior exército do Oriente Médio, o exército mais capaz e mais não sei o quê, pica das galáxias, não tem capacete, não tem fuzil. As pessoas não sabem como fazer. Demorou 12 horas para responder. E até agora a gente está perdido, a gente não tem informação. A coisa de 3 horas atrás, agora são 11 horas da noite, a coisa de 3 horas atrás, o home front, né, como é que chama? Picu da hora, é a galera do front interno, né? A A Defesa parte Civil. Defesa Civil, a Defesa Civil do Exército mandou uma mensagem para absolutamente todo mundo no país para que as pessoas se preparem tenham em casa mantimentos para 3 dias. Eu saí da minha casa, fui ao mercado para comprar água, comprar macarrão, comprar arroz, comprar enlatado, e já não tem mais no mercado, não tem mais água no mercado. Informei a minha esposa, para nossa sorte, porque aqui a gente faz muito reciclagem de garrafa, né? Então eu junto, sei lá, 30 garrafas e vou no mercado trocar. Então eu estava com várias garrafas aqui em casa, a gente já esvaziou, limpou as garrafas, já enchi de água, está guardado, compramos mantimentos, enfim, separamos remédio para as crianças. Tem que estar com tudo pronto, porque a gente realmente não sabe o que vem, e essa falta de confiança no governo e no exército, acho que aumentam muito o nosso medo. Eu acho que, enfim, eu não sei, está muito, muito solto. Eu acho que, eu não sei te dizer, a gente vai ganhar, o Israel vai ganhar a guerra, o Israel vai perder a guerra, enfim, eu não sei mais o que é ganhar uma guerra e o que é perder uma guerra. Porque, como você falou no final da sua fala, cara, a gente não sabe o preço que vai ser pago, né? Até agora, 1.000 pessoas foram massacradas pelos terroristas do Hamas. E a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente não sabe o que vai acontecer se os terroristas do Hezbollah entrarem também e começarem pelos túneis a entrar aí no norte do país, enfim. Eu não sei o que é ganhar uma guerra, o que vai ser ganhar essa guerra. O que a gente sabe também é que já chegou apoio americano por avião hoje, e tem um porta-aviões também vindo para a região, né? Para, enfim, caso Israel precise, eu acredito que vai estar. Israel recebeu a Carta Verde dos países ocidentais, né, para agir em sua defesa, o que causou também, que teve um impacto muito grande também no discurso do Netanyahu, na minha opinião, né, que teve um impacto muito grande no discurso do Netanyahu que foi feito, que ele deu essa noite, né? O porquê? Porque tanto a França, quanto a Inglaterra, quanto os Estados Unidos disseram que Israel tem o direito de se autodefender. Ou seja, não pediram moderação, não pediram desescalada, não pediram absolutamente nada. Eles disseram que Israel tem o direito de se defender, e aí, meu amigo, aí é dar carta verde a um governo de fascistas. E é exatamente isso que a gente está vendo hoje na faixa de Gaza. A destruição total da faixa de Gaza, a morte de já cerca de 600 palestinos, obviamente, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que também estão sendo destruídas pelos bombardeios israelenses. E o que mais chama a minha atenção nesse momento é a mídia israelense que não só corrobora, mas incita esse discurso de destruição da faixa de Gaza. Não se fala o que acontece hoje na faixa de Gaza, muito pouco se fala, né, o que acontece na faixa de Gaza, porque simplesmente não se importam com o que está acontecendo na faixa de Gaza. É tipo, meu irmão, olha só o que vocês fizeram aqui, não venham me pedir complacência e como chama isso? Não é solidariedade a palavra, me fugiu agora, empatia. Não me venham pedir complacência e empatia pelo próximo. A população israelense não vai ser contra nenhum bombardeio de Israel à faixa de Gaza que mate centenas ou até milhares de civis. Não vai ser levado em conta isso. E, enfim, isso dá um medo muito grande, né? Porque dar carta verde a fascistas, a gente vê o que acontece, a gente sabe o que acontece,
E o governo, Netanyahu, o Gallant, inclusive, o ministro da Defesa já falou, né, que, enfim, vai destruir a faixa de Gaza, que vai ser uma guerra como eles nunca viram antes. O Netanyahu também falou isso, né? E já mandaram cortar o fornecimento de energia para a faixa de Gaza, já mandaram cortar o fornecimento de água para a faixa de Gaza, e já mandaram, obviamente, né, as passagens de Israel para Gaza com mantimentos, comida, enfim, obviamente que não está passando. Então, a gente tem também crimes de guerra sendo cometidos do lado de cá, e não tem como não tem como eu, pelo menos, né, que estou aqui tão aflito e desesperado com esse massacre que foi feito contra cidadãos israelenses, e cidadãos internacionais, né, porque teve trabalhadores estrangeiros que morreram, né, nesses ataques. Então, assim, eu que estou aqui completamente, sei lá, transtornado, né, com esse ataque, eu não tenho como me calar também ao que está acontecendo do lado de lá, porque a gente tem uma população de mais de 1 milhão de pessoas na faixa de Gaza, o lugar mais densamente povoado do mundo, que são reféns do Hamas também. E são reféns de um grupo islâmico terrorista. Então, assim, eu tenho empatia por eles, eu vou ter empatia por eles por ser judeu. Por ser judeu, eu tenho empatia pelas minorias. E eu vou ter sempre empatia pelas minorias. Aqui em Israel, nós, judeus, somos maioria. Mas isso não nos dá o direito de fazer o que estamos fazendo em Gaza. Ou de aceitar, sem falar absolutamente nada, o que fizeram com os israelenses, com os judeus, né, aqui há 2 dias atrás. Então, a gente tem um governo que é completamente responsável por tudo que aconteceu, a gente tem um governo completamente desbaratinado, sem saber o que está acontecendo, o que vai fazer. Como eu falei no início, né, os ministros sumiram. Os ultra-ortodoxos que nos últimos 10 meses comeram os cofres públicos, pegaram dinheiro e dinheiro e dinheiro para as suas instituições, para os seus, como chama isso, a pessoa que vai dar, fazer abrahá, as pessoas que abençoam outras, ganham dinheiro do Estado. E agora que a gente está num momento de guerra, os soldados não têm capacete, os soldados não têm comida, os soldados não têm arma. Não é possível que esse Estado continue funcionando do jeito que é. Não é possível. Então, assim, eu acho que somando, né, todas essas questões aí que você colocou do dia de hoje, acho que tem também esses elementos aí da política internacional e da política nacional também, né? Que é essa desrespeito total à vida humana, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Pois é, Marquinhos, mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro também, né? Porque a população israelense ela tá apoiando uma entrada e um golpe muito forte em Gaza, em sua grande maioria, ok? E uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é o seguinte: a barbárie, ela não é pedagógica e ela não é lição de moral, né? Especialmente nos momentos seguintes aos que a gente vivencia a barbárie. Enfim, você não pode exigir, né, no caso da vítima, que ele tenha complacência, que ele tenha misericórdia, enfim, pelo outro, logo depois que isso aconteceu. Não que não deveria ter, não que é errado, tipo, que isso acontecesse, ao contrário. Seria lindo o mundo que a gente pudesse, enfim, que a gente pudesse ser razoável, né? E que a maioria das pessoas estivesse pensando, pelo menos na minha visão, obviamente, que nem eu e o Marquinhos, né? Que a gente não pode fazer o que os caras do Hamas fazem. A gente não pode matar civis, a gente não pode destruir, não pode deixar os caras sem água e sem luz, a gente não pode atacar hospitais, ainda que estejam armazenando armas ali. Enfim, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Isso aqui, outra vez, a barbárie ela não é pedagógica. A barbárie ela só traz mais barbárie. Exato. E aí, quando esse ataque do Hamas acontece nessa escala, okay? Se para as pessoas que viram o vídeo aí do Brasil, quem estava escutando a gente, já ficaram horrorizados com o que viram, né? Enfim, que choraram quando viram. Imagina quem conhece essas pessoas, né? Imagina quem está com os parentes sequestrados ou mortos, ou os vizinhos, ou os amigos. Imagina quem está correndo com os filhos para o abrigo e E viu esses todo mundo vídeos. conhece, né? Todo Todo mundo mundo conhece. conhece. Todo mundo conhece alguém que está envolvido nisso, né? Eu perdi um conhecido e tem outro conhecido que está desaparecido, muito provavelmente no cativeiro na faixa de Gaza, e a verdade que eu tenho que falar para vocês é que eu torço para ele estar lá, porque se ele não está lá, ele está morto, ainda não descobriram o corpo dele. E enfim, essa é a situação
que a gente está vivendo. Então, não dá, enfim, é o mesmo que dizer que os judeus tinham que estar aprendindo com o Holocausto, como se o Holocausto fosse pedagógico, né? É como se, enfim, você submete a vítima a um aprendizado moral sobre sobre o dano que ela sofreu, sobre a situação que ela passou, né? E isso não é honesto, isso não é justo, e também o mundo não funciona assim. Do mesmo jeito, Exatamente. você vai falar o quê? Que os palestinos deviam aprender com o Hamas. A gente vai aprender que o Hamas faz, eles vão levar na cabeça. Os palestinos estão vendo os israelenses bombardearem a faixa de Gaza. Enfim, eles podem até não gostar do governo Hamas, mas eles estão vendo os israelenses bombardearem a faixa de Gaza. Eles estão vendo os israelenses bombardearem o hospital. O avião que vem bombardear não é do Hamas. É do Hamas, E, é isso. pois é, então você vai querer o quê? Que eles não, mas os israelenses são bonzinhos, eles só querem derrotar o Hamas. Estão matando o meu filho aqui porque o Hamas está se escondendo. Eles não estão vendo isso. Eles não estão vendo isso. A barbárie, ela só traz mais barbárie. E isso, quem não entende isso, não vai entender nada, absolutamente nada, enfim, sobre o conflito, sobre o que seja. Então, os, as atrocidades não justificam atrocidades, e você tipo, precisa de civilização para combater a barbárie. Você não precisa de mais barbárie. Se a gente começa a responder isso com barbárie, enfim, esse ciclo ele não termina. Isso aqui, a má notícia é que a gente vai responder isso com mais barbárie. E isso é um fato. Agora, existem questões aí, voltando para a parte lógica do nosso debate, que são, na verdade, questões mais ligadas à política, né? E à estratégia depois disso. A que eu me refiro? O Hamas tem o Hamas tem 100, dizem que tem mais de 100 capturados, e a Jihad Islâmica tem cerca de 30, ou seja, são 130 capturados. Num bombardeio israelense, o Hamas anunciou há pouco tempo que 30 prisioneiros israelenses, perdão, que 4 prisioneiros israelenses morreram no bombardeio, o que a gente não sabe se é verdade, pode ser que eles já tivessem mortos, pode ser que não, pode ser que o Hamas tenha matado, pode ser que sim seja verdade. O fato é que eles estão jogando com a opinião pública israelense, né? Olha só, vocês bombardeiam a gente e esses caras já vão acabar morrendo. Só que o Hamas mudou um pouco de estratégia, né? Então, dizendo que cada ataque israelense eles vão assassinar um dos prisioneiros, televisionado e com áudio. Isso é a barbárie no sentido mais baixo que a gente viu, né? Que quem executou esse tipo de barbárie foi o Estado Islâmico, o ISIS, enfim, matou jornalistas aí ocidentais na frente de todo mundo, televisionando ao vivo, né? E o Hamas está repetindo o que eles fizeram. Isso, gente, é um negócio tipo, de um nível que eu queria entender quem consegue justificar uma situação dessa, um caso desses, né? Uma pessoa que estava na sua casa aí tomando um café foi sequestrado, okay? E está sendo, enfim, tá sendo usado como olho por olho, dente por dente, só que da maneira mais cruel possível, mais bárbara possível. Vai ser decapitado enfim, ao vivo. Okay? Agora, eu não vou me estender mais sobre a barbárie do Hamas. Eu comentei isso por quê? Porque o governo ele está numa sinuca de bico. Porque a população exige que ele entre dando pancada no Hamas, muito forte lá. Mas a população também quer ver essas pessoas sequestradas voltarem para casa. Não quer ver essas pessoas morrendo. E a população, ela não é racional nessas horas. Ela vai cobrar do governo uma coisa, e se o resultado lógico dessa coisa for uma coisa que eles também não querem, eles vão cobrar do governo isso também. E o Netanyahu sabe disso. E ele precisava estar num governo de amplo consenso para poder tomar uma decisão corajosa e bancar essa decisão. E ele não está. Ele está num governo de ultra-radicais, de insanos, que até estão bem quietinhos eles depois dos acontecimentos, porque, enfim, eles entenderam, né, que aconteceu isso no governo deles, não foi de mais ninguém. E, enfim, tudo que o Netanyahu faz até agora é um discurso violento, mas cujas práticas a gente não sabe quais vão ser. Okay? Então você tem também uma ameaça do Hezbollah de atacar Israel se Israel entrar por terra em Gaza. Você tem a ameaça do Hamas de matar os reféns. Você tem, enfim, todas as opções têm uma série de riscos aí. Não é fácil que nem das outras vezes. Que ele entrava lá, bombardeava Gaza, matava um monte de terroristas, explodiu um monte de bomba, matava também um monte de civil. Okay? Mas não são civis israelenses, então ele estava pouco se importando. E dizia, tá bom, é isso aí que a gente queria. Conseguimos. Não é essa a situação. A situação agora é outra. Né? Agora ele pode perder uma série de civis israelenses. Ele já está pagando um pato pelos erros que eles cometeram por não ter evitado esse absurdo. E agora, com essa quantidade de sequestrados, enfim,
a situação é calamitosa. Então, alguém me perguntou há pouco tempo, qual a explicação para Israel não começar a negociar a troca de sequestrados? Primeiro, eu não sei se Israel não começou. Tem coisas que a gente não sabe se estão acontecendo ou não. Diz que Mas tá, né? Diz que tá, né? Exato. Mas se Israel em geral, quando negocia do lugar de força, não do lugar de fraqueza. E hoje o lugar de Israel é de extrema fraqueza. Ah, mas Israel tem, sei lá, 3 mil presos palestinos. Estou chutando, mas é muito mais do que 130. Vários em prisão administrativa, né, que foram presos, você nem sabia porque estão presos, não tiveram direito a advogado, nem nada disso. Então Israel tem muito mais gente para trocar. Só que você trocar nessa situação, qual é a mensagem que você está dando? A gente vai libertar um monte de terrorista porque a gente errou, porque a gente foi fraco, né? E isso pega muito mal. Então, Israel gosta de negociar no lugar de força. E, frente a essa situação, como é que se negocia no lugar de força? Não tem lugar de força. Porque os caras. E o Hamas conseguiu botar pressa na situação. Ataca a gente aqui que você vai ver, a gente vai começar a matar os caras. Agora, o Hamas não tem nenhum problema com a barbárie. O governo israelense, ele deveria ter. E se não tem com os palestinos, eu acho que ele vai acabar tendo alguma misericórdia à vida dos cidadãos israelenses, né? Ainda que tenham membros do gabinete que a gente saiba que estão nem aí para a vida dos sequestrados, que tem mais é que dar porrada no Hamas, e se as pessoas morrerem, paciência, é o que acontece. Soldados também morrem, e essa é uma consequência da guerra. A maioria da população não vai comprar esse discurso, não vai de arriscar a vida dessas pessoas. Só que também não vai comprar o discurso, também não vai trocar, terminar e fazer um cessar-fogo e trocar prisioneiro e acabar essa brincadeira agora. Então, eu vou dizer, ser primeiro-ministro já é muito difícil. E é muito melhor você lutar para evitar esse tipo de situação, para você não ter que lidar com ela depois. E foi o contrário do que o governo atual fez. E isso não é nem questão ideológica, isso é burrice mesmo, estupidez, né? Enfim, para terminar a minha fala, o Netanyahu agora tem outra sinuca de bico, porque ele pode armar um governo de consenso, né? Entrando o Yair Lapid com o partido dele, o Yesh Atid, e o Benny Gantz, o partido campo republicano. Mas as exigências do Yair Lapid quer que o Partido do Socialismo Religioso e o Partido Força Judaica, dos ultra-radicais, deixem o gabinete de segurança e que os ministros deixem seus cargos ligados à segurança, o Smotrich ou o Ben-Gvir. O Gantz, ele só quer que essas pessoas deixem o gabinete de segurança, eles podem continuar nos seus cargos. E o Netanyahu, ele sabe que se ele fizer isso, acaba essa guerra e o governo dele acaba. E ele não está interessado em ganhar a guerra da maneira mais fácil. A principal prioridade dele na vida dele é manter essa cadeira, okay? Para influenciar no julgamento dele de alguma maneira e para ele sair ileso dessa. Então ele não está nem aí para como é que ele vai lidar com essa guerra. E apesar de a gente ter certeza que ele não confia no gabinete dele. E como é que a gente tem essa certeza? Porque ele convocou o gabinete de segurança e deu para eles informações que a mídia já sabia, que eles já sabiam pela mídia, e eles começaram a reclamar, e os membros do alto escalão do Exército não estavam presentes, e o pessoal do gabinete começou a reclamar, mas o que na final das contas ele está fazendo é que ele está tomando todas as decisões, ele e o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, que é um ex-militar. São duas pessoas, além do corpo técnico do Exército, que aconselha eles. E isso também não é correto numa democracia, que duas pessoas tomem decisões tão relevantes assim. Você precisa de um grupo maior de pessoas, né? E o ideal é que seja um grupo um pouco mais, numa situação grave como essa, que seja um grupo mais heterogêneo, que leve em conta várias condições, várias linhas de pensamento, vários pesos, né? E o Netanyahu sabe disso. Em qualquer situação, ele mudaria o que ele está fazendo. Nessa, ele não vai fazer, porque ele não pode perder o governo dele, né? O que importa o Netanyahu é a vida dele, não é o resto do governo. E eu não estou falando de chute. E saiu, né, conversas fechadas dele, que ele falando, eu não vou fazer isso porque daqui a 3 meses eu perco o governo. Mas era óbvio também, quem não sabia disso, né, Marquinhos? Pois é, né? Que ele não está entendendo que ele já perdeu o governo, né? Que ele não vai ter, ele não tem condição de continuar como primeiro-ministro. Agora já não tem. Quem dirá depois da guerra, independente do resultado da guerra, já não faz sentido, já não fazia antes, né? Quem dirá agora. Só queria também fazer umas atualizações, né? Que assim, o pau está comendo nos territórios ocupados em Jerusalém Oriental também. Há muitos conflitos entre judeus radicais e palestinos de Jerusalém Oriental e também nos territórios. Inclusive, colonos atearam fogo já em uma casa, eu perdi aqui o nome do vilarejo, mas enfim. Começa também as milícias, né, judaicas, os terroristas judeus na Cisjordânia, atuando livremente, até porque, enfim, uma das questões aí, porque tudo de como a faixa de Gaza estava tão desguarnecida, é porque boa parte cerca de 3/4 da força do exército estava na Cisjordânia durante o período de festas, durante o período de Sukkot, né? Por que na Cisjordânia? Para garantir que os colonos continuem fazendo seus pogroms,
para garantir que os colonos continuem ocupando, para garantir que os colonos continuem aterrorizando a vida dos palestinos que vivem na região. O exército está lá para proteger os colonos, proteger os terroristas judeus, e não estava lá para proteger os israelenses dos ataques dos terroristas palestinos, do Hamas. Enfim, e agora, como esses destacamentos, né, muitos deles tiveram que ser, parte deles transportados para o sul e parte deles transportados para o norte, né, a Cisjordânia está com menos soldados, o que deixa aí, faz com que permite, né, com que os terroristas judeus possam andar livremente pela Cisjordânia, aterrorizando a vida dos palestinos, como o Hamas aterroriza a vida dos judeus. E é claro também, né, que no momento em que essas imagens de terroristas judeus atacando os palestinos começar também a rodar e a circular pelas redes e tudo mais, vai também aumentar a pressão do lado do Hamas para que eles continuem com seus ataques e tudo mais. Ou seja, é um governo, o atual governo de Israel é muito próximo do Hamas, ideologicamente e estrategicamente. Eles têm a mesma política, eles têm a mesma prática e eles têm a mesma ideia. De qual é a ideia? O Hamas quer expulsar os judeus que vivem entre o Rio Jordão e o mar, e os judeus terroristas desse governo querem também expulsar os palestinos que vivem entre o Rio Jordão e o mar. O que nenhum dos dois conseguiu entender é que ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui. Os judeus não vão sair daqui, os palestinos não vão sair daqui. É fundamental entender isso para qualquer pessoa que queira minimamente resolver esse conflito, o conflito palestino-israelense. Ninguém vai sair daqui. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade é vivermos juntos. E aí a gente vai ter que achar um jeito para fazer isso. Obviamente, não é o momento de se falar nisso, né? Paz é uma palavra que está tão distante do nosso vocabulário hoje em dia. E uma outra atualização que eu acabei de ver aqui de um amigo meu, que ele compartilhou, de uma outra pessoa, dizendo que, enfim, há várias organizações da sociedade civil israelense, né, tentando dar uma moral para os soldados que estão chegando nas suas bases e não tem comida, não tem roupa, não tem, enfim, nada, conforme eu falei, e as pessoas estão se organizando, preparando comida e levando para as bases, né? Inclusive, a organização a Ahim LaNeshek, né, que são como se fosse Brother in Arms, né? Os irmãos em armas, que é a principal organização de reservistas que está atuando aí em contra o golpe judicial, né? Eles se organizaram também e criaram cozinhas públicas, né, para levar comida para os soldados. Eles também ajudaram no transporte de soldados de um lado para o outro. Enfim, e agora eu vi esse post dizendo que um cara saiu de Tel Aviv em direção ao sul, às bases militares no sul, com 2.000 porções de comida, e eles foram proibidos de entrar na base porque a comida não tinha selo de kashrut. A comida não podia ser provada como kasher, e por isso não pôde entrar na guerra. Só digo uma coisa, cara, esse Estado não pode mais continuar assim. Esse Estado tem que mudar radicalmente depois dessa guerra. Esse status quo que a gente conhecia, em que esses religiosos eles tinham algum tipo de mordomia e privilégio, acabou isso, não dá mais para ter isso. Ou a gente muda completamente a concepção desse Estado, ou senão, daqui a 20 anos, a gente vai voltar e vai ter a mesma coisa e vai ser, enfim, praticamente impossível continuar vivendo aqui. É isso, eu acho que, enfim, eu não sei se eu tenho muito mais o que comentar, a gente já está aí com quase 1 hora de podcast e, enfim, até agora eu estou aqui com as notícias abertas, a gente não tem nenhuma novidade no que diz respeito ao fronte norte ou ao fronte sul. O que continua é o que a gente tinha até o início do podcast. O Hezbollah cancelou as aulas nas províncias do sul do Líbano, Okay. que eles controlam. E aqui no norte, cara, tá cheio de tanque preparado para entrar no Líbano a qualquer momento. Tem muito soldado aqui no Moshav que eu moro, tem vários soldados dormindo no salão daqui no auditório da gente.
Vários vieram tomar banho em várias casas aqui, enfim, o pessoal preparou comida para eles. Está cheio de, tá muitas forças aqui no norte. Já está totalmente preparado para a guerra começar no norte, pelo menos isso, né? Pelo menos essa surpresa a gente não vai ser pego dessa vez. Eu não sei se o Hezbollah vai conseguir driblar a gente. Outras surpresas vão preparar, mas pelo menos enfim, vai dar para embarrear um pouco os ataques deles, caso eles aconteçam. Espero que não. Agora, Marquinhos, eu quero só. Oi. Sim. Não, Não, só... Fala aí, fala você. Uma informaçãozinha básica, né? Informação é só atualização mesmo. Do jornalista Almog Boker, ele falando que o Zaka, né? Zaka é a organização judaica que faz a retirada dos corpos quando tem atentado e tudo mais, né? Que eles fazem isso de acordo com a lei religiosa lá. Então, eles foram os responsáveis por retirar todos os corpos, são sempre, né? Os responsáveis por retirar todos os corpos onde tem, enfim, atentado, ou morte mesmo, ou teve um acidente de carro e que alguém morre, geralmente quem vai tirar o morto, enfim, é o Zaka. E eles já tiraram toda a região do envelope de Gaza, né, ali no Otef Asa, que é a região que fica as cercanias ali de Gaza, já foram, vamos dizer assim, todos os corpos dos israelenses, né, já foram retirados, e sobraram 1.500 corpos de terroristas palestinos. 1.500 corpos terroristas palestinos. Ou seja, vamos pensar os que entraram e voltaram para lá. Quantos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica conseguiram entrar aqui? Se 1.500 foram mortos, vamos tentar imaginar que quantos entraram aqui, a gente vai ver o tamanho do estrago que foi feito. Bom, manda aí, cara, o que você tinha para falar? Que o nosso ex-embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, teve agora no canal 12, no canal 12, dando entrevista. Estava vendo isso também. Você viu isso aí? E tá todo o Twitter, enfim, os brasileiros acho que conhecem melhor ele do que os israelenses, né? Ele é atualmente o chefe de gabinete do Netanyahu, né? Na verdade, é o chefe de gabinete, ele é o diretor-geral do Ministério do Primeiro-Ministro, que é mais importante que chefe do gabinete. E ele, olha essa frase que ele falou sobre o processo de identificação dos corpos. Parece uma fila de um supermercado, não importa quantos rabos você tem lá, não dá para cuidar de todo mundo. E depois ele se referiu à festa rave que teve, né, perto do Kibbutz Raim, onde pelo menos 250 pessoas foram assassinadas. Okay? Ele disse, essa festa ela teve uma contribuição significativa para o caos. Não que eu esteja culpando as pessoas, mas tem condições acumulativas, né? Foi isso que ele disse. Ou seja, as pessoas facilitaram o trabalho do Hamas, foi o que ele falou. Enfim, olha, assim, ainda que isso tenha alguma lógica, okay? Como é que o sujeito vai em rede nacional 3 dias depois das famílias perderem seus parentes e solta uma dessa? Tipo, um negócio, essas duas frases, enfim, sem nenhuma sensibilidade com nada, é um negócio que de verdade que não é compreensível. Esse sujeito enfim, ele foi nomeado no Brasil sem experiência diplomática também, era um cargo de confiança do Netanyahu. Esse é o tipo de gente que agora tem cargos de alto escalão do nosso governo, né? E a gente podia fazer uma lista de barbaridades que membros da coalizão disseram nos meios de comunicação esses dias, mas eu vou poupar vocês disso. É isso, João. Vamos ficando por aqui, então. Hoje é terça-feira, daqui a 2 dias gravamos aí nosso próximo episódio com as últimas notícias da guerra e, enfim, vamos que vamos. Boa sorte aí para você no norte e eu fico aqui pelo sul. Forte abraço, Boa sorte, cara. Marquinhos, que a gente chegue a cessar fogo o mais rápido possível, ainda que eu não esteja nem um pouco otimista para isso. Exatamente. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.